Olá, pessoal. Sou o professor Lemuel Diniz, sou responsável pela disciplina Literatura Brasileira 2. Hoje vamos dar continuidade ao módulo 2, que tem por título Conceitos. Será estudada a unidade 2, Outros Conceitos Importantes. Nessa exposição, nós vamos fazer menção ao ensaio Instinto de Nacionalidade, de Machado de Assis. Em aulas anteriores, fizemos uma breve menção ao conteúdo deste texto e hoje vamos esmiuçá-lo, certo? O Instinto de Nacionalidade é o texto crítico mais famoso do Machado de Assis, foi publicado em 1873 e é um ensaio que é um importante texto-conceito, diríamos assim, para a literatura brasileira. E um dos motivos que levaram Machado de Assis a elaborar esse texto se deve ao fato de que talvez ele, né, ou seja, o Machado, seja o primeiro escritor que teve noção exata do processo literário brasileiro em alguns artigos de rara inteligência crítica. O outro motivo pelo qual Machado de Assis teve a iniciativa de elaborar o seu ensaio Instinto de Nacionalidade foi o debate acalorado que houve entre o Franklin Távora e o escritor José de Alencar. Enquanto o Alencar estava preocupado em representar literariamente toda a diversidade brasileira, elaborando obras que retratavam cenas de norte a sul, o Franklin Távora tinha um pensamento totalmente diferente. Então, para o Alencar, as diferenças regionais contribuiriam para a construção da nação brasileira, unida na diversidade existente, mas representativa da unidade nacional que a literatura ajudou a construir. Esse era o pensamento do Alencar. E o escritor Franklin Távora, ele acreditava que as obras literárias deveriam representar as especificidades de cada região, mais importantes que a conexão com o todo nacional. Então, em outras palavras, para ficar bem claro para vocês, o Alencar acreditava que as obras literárias que descrevessem cenas de norte a sul, no fim das contas, iriam ajudar para representar a unidade nacional do Brasil. Porém, para o Franklin Távora, cada região, com a sua especificidade, deveria ser mostrada nas obras literárias, mas sem se preocupar, né, ou sem se dar tanta importância a conectar, a demonstrar a conexão de cada região com o todo nacional, né, com o Brasil como um todo. Então, esse debate, muito acalorado e muito intenso, né, também favoreceu ao Machado de Assis, né, também instigou nele a necessidade, né, de escrever este ensaio aí, né, esse texto crítico, Instinto de Nacionalidade. Porque na época dessa discussão entre o Alencar e o Távora, o local e o universal, né, passaram a ser amados ou odiados por nossos escritores e pela crítica. Então, alguns escritores e alguns críticos tomaram partido do José de Alencar, e outros, né, se sentiram representados pelo Franklin Távora. Alguns, né, estavam preocupados em pensar apenas a questão do local, a representação do local, de cada região, né, no texto literário, e outros estavam mais preocupados em não perder de vista a questão do universal, né, de demonstrar que, apesar de que cada região do Brasil tem a sua especificidade, nem por isso, né, essas regiões, vistas de uma forma coesa, deixam de representar o Brasil. E então, a gente, por exemplo, se você for folhear, se você for pesquisar a obra do José de Alencar, né, você vai ver que tem lá o Gaúcho, né, tem uma obra que ele fala só da pessoa do Rio Grande do Sul, tem a obra, o romance no qual ele vai descrever o cidadão da região sudeste, né, então ele teve, mas nem por isso, né, nem pelo fato de demonstrar personagens de regiões diferentes do Brasil,
nem por isso ele deixou, né, de pensar no Brasil como um todo. E de forma contrária, né, ao que o Távora acreditava. Então, já que houve essa discussão, aconteceu que, na época, né, para muitos escritores, o bom escritor era aquele que se concentrava na representação estética desse local, desse singular, que poderia ser denominado como brasileiro, recusando com todas as forças o que fosse exterior dessa cultura genuinamente nacional. Então surgiu, como se diz, né, um imbróglio muito grande, enquanto alguns pensavam da forma como eu mencionei no slide anterior, outros escritores, né, negavam o bairrismo e estabeleciam sem nenhuma culpa seu debate com autores europeus, fugindo a todo custo das referências locais. Então, alguns estavam só querendo produzir uma literatura que dialogasse com autores europeus, deixando completamente de lado a percepção, né, do seu arraigamento como escritor, como pertencente, né, um escritor pertencente à literatura brasileira. Então surgiu, né, numa forma resumida de dizer, um embate entre a cor local, né, e o universal. E a cor local, né, o que seria a cor local, professor? Essa é a melhor definição que eu encontrei, vou lê-la. Na literatura, uma obra com o uso do conceito de cor local se refere à ficção ou à poesia que se concentra nas características específicas, incluindo personagens, dialetos, costumes, história e topografia, de uma determinada região, época ou tipo, tá? Então, a cor local seria uma obra literária, seja de poesia, seja de prosa, que se concentrasse especificamente em apresentar personagens de uma determinada região, né, época ou tipo. Se a gente for pensar, por exemplo, qual seria a cor local da obra Iracema, né? Qual seria a cor local da obra Iracema? Seria aquela descrição dos indígenas, né, que habitavam aquele cenário aquele cenário de floresta, né? Aquele cenário típico dessa população, né? Então, a cor local nessa obra do José de Alencar seria a descrição desses elementos aí, né? Os costumes dos indígenas, a Iracema, né? A habitação, né? O local onde ela morava, a rotina de caçar, enfim, seria a cor local. E o Machado de Assis nunca foi contra uma obra literária descrever a cor local. Ele nunca foi contra. Ele só dizia que, além da cor local, né, se deveria também procurar tangenciar o universal, que são aqueles temas, aquelas situações universais que qualquer pessoa pode vivenciar, seja indígena, seja urbanizado, seja do Brasil, seja da Europa. Então, seria isso que, em outras palavras, o Machado de Assis quis propor no seu livro, no seu ensaio, né, Instinto de Nacionalidade. Então, o Machado de Assis, de uma maneira muito coerente, ele quis relacionar, né, de uma forma, ele quis abordar esse debate entre a cor local e universal de uma forma bastante, de uma forma contextualizada, de uma forma coerente, de uma forma lúcida. Então, para o Machado de Assis, aferrar-se a qualquer um desses polos é deixar de representar aquilo que é realmente o Brasil em suas relações e em seu posicionamento no mundo. Então, aí no sentido, o sentido de aferrar-se a qualquer um desses polos é o sentido de tomar partido de um desses polos, né? Se o escritor tomasse partido só da cor local ou só do universal, né? Se ele fosse radical em escolher apenas um dos lados, ele acabaria deixando de representar aquilo que é realmente o Brasil. Então, não é errado descrever a cor local, mas não se deve deixar de lado o universal, né? Que é descrever os aspectos humanos de cada personagem.
Então, no Instinto de Nacionalidade, o Machado de Assis defendeu o compromisso histórico e social do escritor. O que ele quis propor foi recusar o excesso de cor local, né? Ele fez um balanço das tendências nacionalistas, sobretudo do indianismo, e mostrou, né, que a absorção nos temas locais foi um momento a ser superado, ou seja, a literatura brasileira já estava estabelecida, não havia mais a necessidade de se escrever somente sobre os índios, somente sobre somente personagens índios, somente costumes dos índios, né, dos indígenas. Então, aquele momento de construir, de procurar diferenciar a literatura brasileira das demais literaturas por meio de enredos que trouxessem o índio como personagem principal, esse momento já estava superado, né? A nossa literatura já estava em condições de abordar temáticas que tangenciassem o universal. Então, foi isso que ele quis dizer, né? E ficou bem documentado mesmo no seu texto, né? A verdadeira literatura não depende do registro de aspectos exteriores e de modismos sociais, certo? Então, nesse percurso, o Machado de Assis procurou ser muito claro, chegou até a dar um exemplo. Ele apontou que as obras de Basílio da Gama e de Santa Rita Durão, elas estavam falhando, né, no sentido de querer antes ostentar a cor local do que tornar, né, do que contribuir para tornar independente a literatura brasileira. E, de fato, né, essas obras do Basílio da Gama e do Santa Rita Durão há bastante críticas a serem feitas no trabalho literário desses escritores. E eram escritores que estavam abusando, né, da descrição da cor local e, com isso, prejudicando a nossa literatura de se tornar mais independente. Então, para o Machado de Assis, a produção literária poderia sim se alimentar de assuntos regionais, né? Porém, o escritor deveria ter, antes de tudo, um certo sentimento íntimo, né? Que o tornasse homem do seu tempo e do seu país, ainda quando tratar de assuntos remotos no tempo e no espaço. Somente dessa forma o escritor brasileiro iria assegurar a sua universalidade. Então, quando você lê o Dom Casmurro, você vê o Machado de Assis escrevendo sobre um personagem Bentinho, que vive no Rio de Janeiro, né? Ele descreve um pouco o Rio de Janeiro. Ele, por exemplo, vai mencionar que o Bentinho, né, a família do Bentinho tinha muitos escravos, e há uma parte do livro, pessoal, em que o Bentinho está caminhando com o seu amigo Escobar pela propriedade, né? E aí o seu amigo Escobar faz uma observação e fala: nossa, você tem tantos escravos aqui, a sua família tem tantos escravos, que seria como se fosse nomear cada escravo usando uma letra do alfabeto, isso seria possível e iria-se muito além disso. Então, você tem aí o Machado descrevendo o Rio de Janeiro, o costume da época, né, de famílias terem escravos, mas o livro Dom Casmurro não fica só nisso, né, que poderíamos aqui, grosso modo, exemplificar como cor local. Ele vai além, né, ele vai mostrar o Bentinho vivendo um conflito interior muito forte, por meio do qual a gente percebe que ele está em dúvida se foi traído ou não pela Capitu. Então, aí você tem a questão do narrador abordando questões locais, né? Mas você também tem um narrador fazendo menção a questões universais, né? Uma pessoa que está em dúvida se foi traída pelo cônjuge é algo que pode acontecer no Rio de Janeiro, em Londres, em Milão, em Jerusalém, em qualquer lugar. É um conflito universal. Vocês estão entendendo? Então, é isso que o Machado propunha, uma literatura madura, que não ficasse presa a assuntos regionais, assuntos locais, mas que, a partir deles, né, procurasse tangenciar o elemento universal,
aquelas questões que fazem parte do ser humano, independente se ele mora na roça, na cidade, se ele é rico, se ele é pobre, né? Questões da humanidade do personagem. Né? Então, é isso que o Machado quis deixar claro nesse seu instinto de nacionalidade. Em outras palavras, para Machado, ser um escritor universal equivaleria a se voltar para uma temática centrada em problemas que afligem todos os homens de todos os tempos e lugares, em vez de estar limitado a uma provinciana prosa de acentuada cor local. Então, é o que eu acabei de dizer, né, em outras palavras. Um bom livro, né, é um livro que vai ter, que vai tangenciar o elemento universal. Então, problemas que afligem todos os homens de todos os tempos e lugares, né? E isso são problemas, né, que exemplificam um texto literário que foi produzido por um escritor de talento universal, né? Que tanto é que a gente, se alguém lê o Dom Casmurro daqui a 10 anos, né, ainda a gente vai, o leitor, né, daqui a 10, 20, 30 anos, o leitor que se deparar, né, com o Dom Casmurro vai estar diante de uma temática universal, né, de um indivíduo que se sente traído, que tem dúvidas, né, se foi traído e que convive com essa angústia. Então, é isso que faz o escritor ser um escritor universal. Então, o Machado defendia que se deve reconhecer a tradição, né, mas se deve equacionar essa tradição literária com a transformação. Ele defendia que não se deve continuar literalmente o passado, mas se deve buscar um enriquecimento de legados sobre legados. Nesse sentido, seria preciso buscar a persistência da herança incorporada pela renovação. Tá? São palavras do teórico José Aderaldo Castelo, que exemplificam muito bem o que a gente está estudando, né? Uma das maneiras de se buscar a persistência da herança incorporada pela renovação seria colocar em prática a técnica da emenda. E aqui a gente vai entrar num outro conceito. A gente viu o conceito de universal, cor local, né? Agora vamos inaugurar mais um, que é o de emenda. O que seria a emenda, professor? Vou explicar para vocês, né, mencionando primeiramente que o Machado de Assis apreciava ler textos clássicos, né, e em sua narrativa, em suas narrativas literárias, né, ele gostava de alterar o sentido original de muitas expressões que ele encontrava nesses textos clássicos. Então, por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem um capítulo intitulado O Princípio de Helvétius. E aí, para a gente entender como que vai acontecer a emenda, eu preciso explicar para vocês que quem que era esse Helvétius, tá? O Helvétius era um filósofo que defendia a ideia de que tal qual como o universo físico está sujeito às leis do movimento, assim também o universo moral está regido pelo interesse. E o Helvétius defendia como interesse tudo o que pode propiciar prazer para o indivíduo e evitar-lhe o padecimento, o sofrimento, né? Então, essa é a ideia do Helvétius. E aí o Machado de Assis vai colocar em prática, né, a emenda, né? Ele vai fazer uma referência ao Helvétius, né, que foi um escritor e filósofo francês do século XVIII, mas o Machado vai emendá-lo, ou seja, a partir da leitura de Helvétius, ele vai modificar o que foi lido e vai criar um texto próprio. Então, ao se apropriar do aforismo, né, da ideia do Helvétius, Brás Cubas, o personagem do Machado de Assis, emenda-o, desdobrando a lei do interesse, especificamente o interesse em dois. Para o memorialista, no caso aqui Brás Cubas, né, há o interesse manifesto e o escondido. E o que é importante notar é que, a partir de uma pequena referência a Helvétius, fruto de leitura e reminiscência, Brás Cubas cria sua própria narrativa. Tá, então, era isso que ele fazia. O Machado lia textos clássicos, né, autores clássicos, e aí em seus livros ele fazia modificações, né, ele praticava a emenda, a partir do que o
os textos, o que o Machado tinha lido nesses textos clássicos, fossem de literatura, fossem de filosofia, os seus personagens, narradores, eles iam praticando a emenda, eles iam trabalhando a partir da ideia original, eles iam construindo outras, né? Eles iam desdobrando as ideias originais, criando, né, as próprias narrativas. E o Machado de Assis sempre foi ao mesmo tempo, né, segundo a crítica, né, ele sempre foi ao mesmo tempo cosmopolita e profundamente nacional, tá? Então, seria totalmente errado classificar o Machado de Assis como um escritor regional, né? Está totalmente errado dizer isso, porque ele sempre foi profundamente nacional, mas também cosmopolita, né? Um autor que toca personagens, tangencia situações que seus personagens vivenciam, né? Situações universais, né? Portanto, cosmopolita. Então, por isso mesmo, né? Foi injusto certos críticos sugerirem um suposto distanciamento de Machado de Assis da realidade política e social que caracterizaram seu tempo. Então, de uma forma injusta, acusaram Machado de se omitir, né, na sua literatura em relação às questões de relações de classe e escravidão que eram vigentes quando ele vivia, né? E aí a gente vai ter o John Gladstone, a gente vai ter o John Gladstone, que foi um professor inglês de literatura. Ele desenvolveu uma série de estudos sobre as relações da ficção machadiana com a história do Brasil, e ele foi um dos que contestaram esse equívoco, né, praticado por certos críticos do Machado, né? Ele vai dizer, por exemplo, que a partir do trabalho do John Gladstone, né, obras como Dom Casmurro e Memorial de Aires foram ressignificadas. A obra Casa Velha foi reivindicada pelo crítico inglês como uma obra-chave na produção machadiana, e as obras Esaú e Jacó e Quincas Borba receberam novas abordagens de leitura. As pesquisas do John Gladstone, né, reavaliaram os liames do Machado com a realidade social e histórica do Brasil do século XIX, né? Então, ficou resolvida essa situação por meio desse crítico John Gladstone, que ficou comprovado que é injusto dizer que o Machado se omitiu em seus textos, né, em relação às questões de classe social e de escravidão vigentes na sua época. Inclusive, ficou muito bem delineado que a obra machadiana Esaú e Jacó é um livro em que o Machado se refere bastante à política. Na verdade, é o livro em que o Machado mais se refere à política, e ele menciona fatos como a abolição da escravatura e a proclamação da República. Então, é totalmente errado dizer que o Machado, né, ficou restrito a falar de assuntos, né, que não tivessem nada a ver com o que estava acontecendo no Brasil na sua época, né? Então, por meio da sua incansável atividade, o Machado de Assis foi levando, né, aos críticos literários e aos leitores do Brasil ele foi levando, né, os críticos e os leitores a ampliar suas concepções de temas e a não identificar necessariamente a dimensão nacional da literatura com a cor local, as belezas da natureza tropical, o passado colonial, os costumes indígenas. Então, Machado não ficou restrito a isso. Ele não ficou falando da nossa natureza tropical, do passado colonial, enfim, da cor local, né? Ele não ficou falando só de costumes indígenas, né? Na verdade, ele nem menciona o indígena, né, nos seus textos. Mas o que predominou no Machado, né, foi essa dinâmica de equacionar corretamente a cor local e a dimensão universal no trabalho do escritor. Então, considerando tudo isso, nesse ensaio do Machado de Assis, né, o Instinto de Nacionalidade, a gente percebe que ele veio perfilando-se como guia da vida literária no Brasil, da qual analisou o passado e o presente. Ele acabou servindo como alguém que veio ensinar o leitor, né,
a apreciar uma obra literária. Dizer, olha, você, para apreciar uma obra literária da literatura brasileira, né, não tem que ficar procurando a cor local nos livros. É preciso levar em conta a questão do universal, né? É por isso que essa teórica Zilli está falando isso, né? Que ele veio, o Machado se configurou como um guia da vida literária no Brasil. Ele veio como que ensinar, por meio desse ensaio, o leitor a apreciar corretamente o texto literário. E ele acabou, então, mostrando, né, que o espírito de nacionalidade sempre inclui elementos de transnacionalidade. Assim, o título do ensaio poderia ser também, em vez de ser instinto de nacionalidade, poderia ser instinto de universalidade na nacionalidade, e vice-versa, tá? Porque, ao se falar do nacional, do regional, da cor local, também é importante falar do universal. Então, se o título fosse modificado, né, o título do ensaio machadiano, ficaria até melhor, né? Talvez já ficaria a ideia dele já explícita no título, né? Instinto de universalidade na nacionalidade, ou vice-versa, né? Muito boa essa observação da teórica Zilli. E então, seguindo essa chave de leitura machadiana, né, a crítica literária ela vai conseguir, isso somente no século XX, explorar essa polêmica e contribuir para a compreensão da categoria regionalismo enquanto força constitutiva e dialética da literatura brasileira, tá? Em outras palavras, né, o que está sendo dito é que o Machado foi um grande crítico literário, embora ele não tenha... Na verdade, pessoal, o Machado, acredito que se ele tivesse vivido mais, ele teria se dedicado bastante a essa questão de ser um crítico literário. Mas é importante deixar registrado para vocês que o professor José Aderaldo Castelo, ele mencionou que a atividade crítica, a atividade do Machado como crítico literário, durou de 1858 até o ano de 1879, tá? 1858 a 1879. O primeiro ensaio crítico que ele escreveu foi O Passado, o Presente e o Futuro da Literatura. O último ensaio que ele escreveu tinha por título Nova Geração, tá? E o principal ensaio do Machado, como eu disse, é o Instinto de Nacionalidade. Depois desse, o principal ensaio é o que tem por título Ideias sobre o Teatro. E aqui é bom deixar registrado que o Machado entendia muito de teatro, né? E deixou muitos apontamentos sobre a questão teatral. E duas palavras-chave, né, segundo o professor Aderaldo Castelo, duas palavras-chave delineiam a atividade crítica do Machado, que são as palavras síntese e tradição, tá? Então, essa questão do Machado crítico literário é muito pertinente. O Antônio Cândido, né, apontou como o regionalismo se colocou como um dos principais aspectos formativos da literatura brasileira, por fundamentar-se na dialética entre o local e o universal. Então, entre o local e o universal, você vai ter, né, aí, né, a questão do regionalismo. E aqui o último slide, nós vamos ler aqui a observação de Rosa, né, que nos diz o seguinte: funcionando como um nexo subterrâneo de nossa literatura, a dialética local e universal materializa-se no prestígio e na desvalorização que a região teve na produção literária, já que esse movimento de aproximação e afastamento estabeleceu a própria tradição literária nacional. Tá? É a observação final aqui, pontuada por Rosa. As referências, você tem aí o Araújo, né? A Joana Araújo, o próprio ensaio do Machado de Assis, né? Instinto de Nacionalidade, que vocês encontram gratuitamente por meio desse link proposto. Eu me vali também de um livro chamado Machado de Assis Leitor, né? Escrito por Ruth Silviane Brandão e José Marcos Rezende Oliveira. O Cândido sempre presente nas nossas aulas, né? No caso aqui foi o livro utilizado foi Iniciação à Literatura Brasileira, e o José Aderaldo Castelo, foi utilizado dele, né, o livro A Literatura Brasileira, Origens e Unidade. E
As demais obras estão elencadas aqui, né? O Cláudio Cruz trouxe um conceito muito bom de cor local. Kavinsky, Fumaneri, Pagnan sempre estão dando subsídios teóricos para nossas reflexões. Da Rosa, né, Daniele Rosa, foi utilizado o glossário da literatura brasileira para leitores estrangeiros, e do Pablo Soto também, né, um capítulo sobre o Machado de Assis e a tradução, né? Na verdade, pessoal, esse glossário da literatura brasileira para leitores estrangeiros traz vários textos sobre o trabalho do Machado, né? E vale a pena vocês darem uma conferida nesse material, que é acessível no site da FUNAG. Tá? Eu me valido dos textos, fazendo aqui a retificação, o texto da Rosa, né? Tem por título Regionalismo no Brasil, e do Pablo Soto, Machado de Assis e a tradução. Da Zilli, eu utilizei o livro Entre Galhofa e Saudades, A Procura da Convivialidade, Machado de Assis à luz de seu último romance. Também vocês conseguem acessá-lo pelo site da FUNAG, um material gratuito muito bom e bastante atualizado sobre o trabalho do Machado de Assis. Então, nessa aula, né, a gente pôde ver um pouco mais dos conceitos que ajudam a compreender a literatura brasileira e, inevitavelmente, né, fizemos muitas menções ao Machado de Assis, já que ele foi um crítico que se debruçou de uma forma muito coerente no que se refere à explicação, né, desses conceitos. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.